Oi pessoal, tudo bem? Então a gente já viu bastante coisa sobre estrelas nesse nosso curso de Astrofísica 2 e agora, terminando a parte de Astrofísica Relativística, a gente começa a estudar um pouquinho sobre estrelas ou sistemas estelares que sofrem variação, especialmente variação de brilho, né? Então a gente vai ver alguns casos que podem fazer a estrela sofrer variação de brilho ou o sistema sofrer variação de brilho. São vários casos que podem ocorrer e todos eles são bem importantes na astrofísica. A gente usa isso para fazer diversos tipos de medidas. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Dessas variações e como a gente pode usar isso, como a gente pode usar isso como um instrumento, uma aplicação dentro da astrofísica. Mas é uma área muito vasta mesmo da astrofísica e os astrofísicos são realmente muito criativos na hora de criar técnicas para usar essas propriedades aí para medir e descobrir coisas, tá? Então eu vou mostrar algumas das principais para vocês, já sabendo que existem muitos casos. Seria praticamente impossível a gente listar e mostrar todos os casos aqui, tá? Vamos começar vendo o caso mais comum, que são das estrelas binárias. E que tipos de variações, alterações a gente pode ver num sistema como esse, tá? Quando a gente fala de estrelas binárias, a gente fala sempre pensando num par de estrelas. Então, duas estrelas, sendo que uma está em órbita da outra. Quando a gente estudou um pouquinho em Astrofísica 1, quando a gente estudou um pouquinho sobre dinâmica orbital, né, um pouquinho sobre as leis de Kepler, lei da gravitação, a gente viu que quando a gente tem um par binário, uma estrela orbitando a outra, elas orbitam, na verdade, em torno de um centro de massa comum. É o que está ilustrado nessa imagenzinha aqui, né? Então, nessa imagem eu tenho duas estrelas, uma estrela que a gente usou a cor vermelha e outra a cor azul, e as duas, elas giram em torno do centro de massa, sempre em oposição, tá? Isso é importante, sempre em oposição, não vai estar as duas do mesmo lado aqui. Então, essa vermelha vai estar se deslocando para cá, a azul vai estar se deslocando para cá, de maneira que ela sempre mantém a oposição. Essa linha aqui, ela vai girando, sempre uma linha reta, né? Passando pelo centro de massa do sistema, tá? Então, isso determina, né, o movimento orbital conjunto das estrelas. As estrelas binárias são muito comuns no universo. Isso tem total relação com a maneira como as estrelas nascem. Lembra que quando a gente estudou um pouquinho, já em Astrofísica 2, né? Quando a gente estudou um pouquinho sobre a maneira como surgem as estrelas, e lá em Astrofísica 1 também, quando a gente estudou sistemas planetários, a gente estudou sobre como se formam os sistemas planetários e as estrelas, né, que estão no centro desses sistemas planetários. Lembra que quando a gente estudou isso, a gente viu que elas surgiam de nuvens de gás. Nuvens de gás que começam a colapsar, encolher, diminuir de tamanho. Então, como essa nuvem de gás vai dar origem à estrela, você pode imaginar que existem muitas situações em que a nuvem de gás é maior, é mais extensa. A nuvem também nunca é uma coisa tão perfeita, tão redondinha, esférica, com a matéria bem distribuída perfeitamente por ela. A gente pode ter nuvens de gás com distribuições, né, mais diferentes de massa, uma nuvem com um pouco mais aqui, um pouco mais de massa lá, etc. Então, quando começa esse colapso, muitas vezes ele termina em várias estrelas sendo formadas da mesma nuvem, tá? E isso é super comum. É super comum a ponto da maior parte das estrelas que a gente olha no céu à noite, na verdade, fazerem parte de sistemas múltiplos. Sistemas binários são muito comuns, sistemas com 3 estrelas, menos comuns, mas também não é uma coisa super rara. E nós temos, inclusive, sistemas que nós chamamos de aglomerados estelares, a gente ainda vai estudar nesse curso, essa parte de astrofísica estelar, que são sistemas que podem ter de centenas a milhares ou milhões de estrelas. Todas elas nasceram da mesma nuvem primordial de gás. Naturalmente, uma nuvem muito maior, né, que vai colapsando. Uma coisa interessante é que nesse processo de colapso da nuvem, não ocorre o colapso todo numa espécie de bloco único, né, e numa única escala de tempo. Então, você pode imaginar também uma situação em que tem uma nuvem grande
e partes da nuvem vão colapsando e dando origem às estrelas. É mais rápido colapsar uma parte menor da nuvem do que a nuvem como um todo. A nuvem muito grande vai demorar para ela colapsar e formar, né? Enquanto isso está acontecendo, colapsos locais ali vão dando origem a várias outras estrelas. Então, sistemas múltiplos são super comuns no universo. A maneira como isso acontece vai determinar as propriedades do que nós chamamos de sistemas binários, tá? E esses sistemas binários, dependendo da distância que estão até nós, dependendo das luminosidades das estrelas, dependendo da distância entre as estrelas, eles podem ser visíveis ou não, podem ser mais fáceis de detectar ou não. Com base nisso, existe uma classificação desses sistemas binários. Sistemas binários que nós chamamos de visuais são aqueles em que as duas estrelas são visíveis. Então a gente pega um telescópio, a gente vai observar, né, o sistema binário durante um certo tempo, né, no céu, à noite, né? Então vamos imaginar aqui, olha só. Vamos pegar uma situação aqui. Eu tenho, vamos imaginar que essa aqui é a nossa imagem do céu de noite, tá? E aí eu tenho, eu vejo à noite, uma certa noite do ano, eu vejo uma estrelinha. E eu vejo uma outra estrelinha no céu, e enfim, tem várias outras aqui no céu à noite também, tá? Agora, você pode imaginar que com o passar do tempo, né, esse quadro, isso aqui vai ser um quadro, tá? Um quadro, uma região do céu. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer isso aqui melhor do que eu estou fazendo aqui agora, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, isso aqui é o céu, então tá, todo o céu aqui, assim vai ficar mais, acho que vai ficar mais didático, mais fácil de vocês compreenderem o que eu quero mostrar. Então nós temos o céu, nós vemos uma estrelinha aqui, tá, uma bolinha assim, e nós vemos uma outra estrelinha aqui, e várias outras aqui no céu de noite, né? Então temos vários sistemas aqui, o céu está assim de noite. Aí a gente faz uma foto, então, digamos, fazemos a foto hoje à noite, e aí depois a gente vai esperar e vai fazer uma foto de novo daqui uma semana, daqui um ano, e a gente vai ver que algumas dessas estrelas se moveram. Opa, aqui não... aqui eu fiz Opa, já não está tão fácil de pegar. Eu deveria ter feito isso aqui, olha só. Eu fiz um desenho com várias camadas. Deixa eu desenhar de novo essa estrelinha aqui. Pronto, agora é uma estrelinha só, não é várias camadas. Algumas estrelas dessas se moveram, mas um fundo de estrelas aqui não está se movendo. Então a gente espera passar um tempo e a gente vê que o sistema vai se movimentando. Isso a gente pode fazer como? Fazendo várias fotografias. Então nós fazemos fotografias do céu, e a gente vai comparando essas fotografias com o passar do tempo e nós vamos percebendo que essas estrelas se movimentam, tá? A gente vai vendo o movimento que elas fazem e daí nós fazemos o seguinte, nós tentamos identificar um movimento, digamos, orbital dessas estrelas. A gente tenta ver aqui, né, que há um movimento em torno do céu. Então a gente percebe que essa estrela, ao longo do tempo, ela faz esse movimento e a outra faz esse outro movimento. Eu estou vendo as duas estrelas e eu vejo, com o passar do tempo, elas descreverem um círculo no céu, uma elipse no céu, tá? Enquanto as outras estrelas não estão se movimentando, as outras estrelas estão paradinhas lá no céu. Esse movimento, ele pode levar anos para acontecer. Eu estou fazendo aqui, fazendo parecer que é rápido, questão de dias, mas às vezes eu preciso de fotografias com um tempo mais de... um intervalo de tempo maior que coisa de 10 anos, para poder observar esse movimento acontecendo aqui, tá? Mas a gente vai ver a estrela se movimentando, né, em torno de um centro de massa, tá? Em torno de um centro de massa, como a gente estava vendo ali. Esses tipos de sistemas nós chamamos de binárias visíveis. Eu vejo as duas estrelas e eu consigo traçar a órbita que as duas estrelas estão fazendo no céu.
Mas nem todos os sistemas binários são visíveis dessa forma que eu estava mostrando para vocês, tá? Alguns sistemas binários, eles não é possível distinguir uma estrela da outra. A gente só consegue ver uma das estrelas, a gente não consegue ver as duas, tá? Mas mesmo assim, a gente consegue visualizar o movimento da estrela que a gente tá vendo, tá? Isso pode acontecer quando uma das estrelas, por exemplo, é muito fraquinha. Então você pode voltar aqui nesse exemplo que a gente tinha antes, né? E imagina o seguinte, imagina que a gente veja essa estrela aqui, opa, acho que eu apaguei a elipse errada, deixa eu voltar aqui. Aí, agora vai dar certo. Essa elipse e essa estrela. Beleza, agora deu certo. Imagina que a gente, ao invés da gente ver duas estrelas fazendo o movimento, como eu estava mostrando, a gente vê só uma estrela se movimentando ao longo no céu, fazendo esse movimento. Como não dá para uma estrela ficar girando sozinha, né, no céu, a gente sabe que tem uma estrela aqui que não está sendo visível, tá? Ela não está aparecendo para a gente. Quer dizer que ela não existe? Não, não quer dizer que ela não existe. Quer dizer só que o brilho dela é fraco e a gente não consegue ver com o telescópio. Se a gente talvez tivesse um telescópio maior, se a gente pudesse ficar captando luz por mais tempo, talvez essa estrela aparecesse para a gente, tá? Não precisa nem ser um buraco negro, não precisa ser uma estrela de nêutrons, não precisa ser nada, pode ser uma estrela normal, só que muito fraquinha, tá? Então talvez ela aparecesse. Aí a gente, claro, a gente pode tentar, né, observar com um telescópio maior, alguma coisa assim. Mas só por esse movimento que a estrela faz, a gente já consegue fazer medidas. Então a gente já consegue rastrear a estrela, que a gente chama de astrométrica, né, astrometria. Então a gente consegue detectar esse movimento, ver o tamanho da órbita, ver propriedades, aí vai depender se eu tenho condições de medir a distância até aquela estrela ou não, isso aí é outra questão, né? Então aí a gente vai poder determinar propriedades delas. Alguns sistemas, nem mesmo esse movimento a gente observa, tá? Alguns sistemas nós sabemos que são binárias, porque são binárias chamadas espectroscópicas. Então existem casos em que eu tenho um sistema, né? Eu tenho uma região no céu em que eu vejo uma estrela, eu vejo isso daqui, e isso daqui não muda ao longo do tempo, tá? Não muda ao longo do tempo, tá sempre assim a imagem. No entanto, quando a gente vai lá e faz um espectro desse sistema, lembra espectro? A gente viu quando a gente estava vendo sobre as propriedades da luz, né? Quando a gente faz um espectro dessas estrelas que estão nessa região do céu, então a gente pode pegar, por exemplo, uma estrela como essa daqui, né? E desenhar o espectro dela. Então vamos lá. A gente desenhou, não, a gente mediu, né? Desenhar não, né? Então a gente vai lá e a gente mede o espectro da estrela. Então a gente vai lá, pega a luz da estrela, passa a luz dessa estrela num prisma e decompõe a luz da estrela, lembra? Em seus vários comprimentos de onda, tá? E esse espectro, então, vai ser a intensidade contra o comprimento de onda, para essa estrela que a gente tá observando ali, tá? Esse espectro, ele é sempre igual, ele não muda, tá? Então, significa que essa estrela está parada em relação a gente, né? No sentido de que ela pode estar... Não que ela está parada. Significa que essa estrela ou está se afastando com velocidade constante, ou está se aproximando de nós com velocidade constante, ou está parada mesmo, tá? Pode ser essas três coisas. Mas ela não está se aproximando e se afastando, se aproximando e se afastando. Por quê? Lembra que quando um objeto se aproxima de nós, ele sofre efeito Doppler, quando ele se afasta também. Quando ele se aproxima, a luz dele fica mais azulada, quando ele se afasta da gente, a luz dele fica mais avermelhada. Então, digamos que essa estrela aqui, que eu estou mostrando com o mouse, seja uma estrela binária, tá? Nesse caso, quando a gente for medir o espectro dessa estrela, tá? For fazer a curva desse espectro, dessa estrela, a gente vai ver que essa curva, ela sofre uma variação. Tem horas que ela está mais para o vermelho
E tem horas que essa curva aqui, ela vai aparecer mais para o azul, então ela vai sofrer um deslocamento, tá? Ela está aparecendo, digamos, eu faço a medida agora aqui. Opa, desculpa, o vermelho está mais para a direita aqui, tá? Então eu faço a medida agora, ela está aqui no vermelho. Eu espero passar um tempo e essa curva vai para o azul. Então o que acontece é que com o passar do tempo, o espectro dessa estrela ele dança aqui. Ele vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita. Quando ele está indo para a direita, a gente diz que ele está ficando avermelhado, quer dizer que a estrela está se afastando de nós. Quando ele está vindo para a esquerda, a gente diz que ele está ficando azul, quer dizer que a estrela está vindo na nossa direção. O que está acontecendo? Está acontecendo aqui, gente, é o seguinte, quando eu desenhei que essa estrela fazia uma órbita, né? Você precisa lembrar que essa órbita é no espaço, tá? No espaço. Então ela não dança só assim, né, no plano em relação a gente. Ela, quando está fazendo esse movimento aqui, ela se aproxima e se afasta, se aproxima e se afasta. De maneira que esse espectro que eu estou dizendo para vocês que é vermelho, né? Esse espectro que é vermelho é o espectro de quando ela está se afastando. E o espectro que é azul é o espectro de quando ela está se aproximando. Eu posso não estar vendo esse dançar da estrela, ela pode estar parecendo parada em relação a mim. Ainda assim o espectro vai sofrer o efeito. Por que eu não estou vendo a estrela se movimentar? Porque, normalmente, nesses casos, a estrela está muito, muito longe de mim. Então, como a estrela está muito longe de mim, ainda que ela se movimente, o movimento é tão pequenininho, tão pequeno, que o meu telescópio não tem condições de distinguir esse movimento, de perceber que ele está acontecendo. Mas, para a luz da estrela, o efeito está acontecendo, tá? Esse efeito ele é muito sutil, mas na luz ele aparece. Então, como o efeito Doppler, se a gente tem um bom telescópio, a gente capta isso. A gente consegue enxergar que a estrela está se afastando e está se aproximando da gente. Isso é uma maneira que a gente tem de medir que o sistema é binário. A gente sabe que então a estrela se afasta e se aproxima, tem que estar girando, então tem que ter uma outra estrela, tá? E a gente pode captar isso e identificar a velocidade com que isso está acontecendo. Então, esses sistemas em que acontecem essas coisas dessa forma, são sistemas que nós chamamos de sistemas espectroscópicos, tá? Então, são binárias espectroscópicas. A gente não visualiza, só vê uma estrela, não visualiza o movimento, mas sabe que elas são sistemas binários. E existe ainda um quarto caso, que é o caso mais interessante de todos, que são sistemas onde pode acontecer essas três coisas que eu estou dizendo para vocês, e além disso, o sistema é eclipsante, tá? Variáveis eclipsantes são muito interessantes, porque são sistemas em que uma estrela passa na frente da outra, tá? Como estou mostrando aqui. Então, nesse caso, acontece um bloqueio da luz de uma estrela pela outra. Então, eu ganho todas aquelas informações que a gente já poderia ter. Eu posso ter binárias eclipsantes visuais, em que eu vejo, né, as duas estrelas, e de vez em quando uma está na frente da outra. Eu posso ter binárias eclipsantes astrométricas, em que eu vejo o movimento de uma delas, mas não vejo a outra, mas eu vejo o eclipse. E eu tenho sistemas eclipsantes espectroscópicos. Ele é eclipsante porque, como eu disse, uma estrela passa na frente da outra. E quando uma passa na frente da outra, tampa um pouco a luz do sistema. Ó, vamos imaginar um sistema em que eu tenho duas estrelas assim, ó, uma maior e uma menor, tá? Quando as duas estão aparecendo para mim, a luz das duas estrelas se soma. Ó, da estrela A e da estrela B, a luz se soma. Então a gente vê o máximo de brilho do sistema, tá? Quando uma estrela está na frente da outra, some, né? A parte da luz da estrela de fundo, laranja aqui, está sumindo uma parte da luz dela. Então, mas ainda aparece uma partezinha, né? Então, eu vejo menos dela, então cai o brilho da estrela A, ó, ele fica um pouco menor, porque eu vejo uma superfície menor para ela. Da estrela B, eu continuo vendo igual. Quando elas vêm para o lado, volta a ter o máximo de brilho do sistema. E aí, quando a estrela B vai para trás da estrela A, então eu fico vendo só a luz da estrela A, só desse jeito aqui, tá? É importante, nesses esquemas aqui, né, a gente pode ter
aquelas situações que eu estava falando antes para vocês. Eu posso ter um sistema que é um sistema eclipsante, em que eu vejo as duas estrelas, tá? Então, eu vou ver que de vez em quando uma passa na frente da outra e há o eclipse. Mas importante, isso é uma coisa que a gente precisa sempre reforçar, sempre tomar cuidado aqui com a astrofísica, que é o seguinte, nós temos, quando faz um esquema desse aqui, né, a gente pode ficar com a falsa percepção de que eu estou vendo a superfície da estrela, e quando na verdade não é, tá? Com as estrelas, via de regra, são bem poucas as exceções, e com telescópios muito especiais, via de regra a gente não vê o tamanho da estrela, tá? A gente não consegue enxergar. A gente sempre vê as estrelas no céu como pontos. Isso é o habitual, tá? Então, quando eu estou desenhando um sisteminha como esse daqui, na verdade, o que você tem que imaginar é o seguinte, é que a gente tem um mapa do céu ali, tá? Então, vamos desenhar aqui, ó. Opa, tá a linha pontilhada aqui ainda. Vamos tentar imaginar aqui, ó, para cada uma dessas estrelas aqui, ó, o que eu estaria vendo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu estaria vendo lá no céu, né? Claro, né? À noite, tá? Então, aqui eu não vou conseguir deixar bem alinhadinho, não tem problema. Até tem uma função aqui que serve para tentar deixar um pouco alinhado, mas eu acabo me atrapalhando mais com essa função do que me ajudando, tá? Então, beleza. Vamos tentar, ó, vamos imaginar que esses quadros seriam fotografias do que eu estaria vendo lá no céu. Então, vamos lá. Lá no céu, eu não estaria vendo duas estrelas desse jeito aqui. Lá no céu, eu estaria vendo dois objetos só pontuais, né? Eu estaria vendo assim, ó, tá? O que aconteceu aqui? Aí. Eu estaria vendo assim, desse jeito, dois objetinhos pontuais, tá? Aqui eu estaria vendo uma estrela, né? Por que ele não quer? Ah, tá aqui, porque ele não quer marcar. A gente sofre, né? Até a gente ficar esperto, a gente sofre. Então ele está aqui, eu estaria vendo assim, e agora eu estaria vendo uma outra estrela na frente daquela. Então eu estou vendo dois pontos. Veja, para o meu telescópio são sempre pontinhos, tá? São sempre pontinhos que estão aparecendo. Depois aqui eu vou ver os pontinhos assim de novo, mas são sempre pontinhos. Ainda que pareçam bolinhas para mim, né? E aqui eu só vou ver assim, tá? Ainda que pareçam como bolinhas, eu estou vendo como pontos. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a estrela está muito longe, muito longe. Então não tem como você ver uma superfície da estrela. O que você vê é a luz da estrela que chegou e se esparramou ali na chapa fotográfica ou no sensor CCD, que é o que a gente usa, mais moderno, né? Se esparramou e formou uma bolinha, tá? Mas a gente não vê a superfície dela, a gente só vê um pontinho, uma bolinha. Então, para todos os efeitos, o que a gente está vendo aqui é isso daqui, tá? A gente percebe que, de repente, eu tenho duas bolinhas separadas, de repente eu tenho as bolinhas juntas. Isso quando eu visualizo o sistema. Porque eu posso ter tranquilamente um caso em que eu não vejo uma dessas estrelas. Então eu só vou ver um dos pontos aqui. E eu posso ter ainda o caso da seria binária espectroscópica, que eu estava falando antes para vocês. Eu posso ter um caso em que o ponto sequer muda de posição, porque o movimento é tão pequenininho que o meu telescópio não capta. Eu só vejo que há uma mudança de brilho no sistema, aqui ó, tem um momento, né, em que o sistema brilha mais e tem um momento em que o sistema brilha menos, o pontinho brilha menos. Então eu vejo o ponto mais brilhante, menos brilhante, que é o caso em que eu não vejo as duas estrelas separadamente e eu sequer vejo o movimento delas, tá? Elas estão tão longe que eu só vejo um ponto, mudando de intensidade de brilho. E esse ponto muda de intensidade de brilho porque acontecem esses eclipses aqui. Então aqui, ó, pela largura dos eclipses, pela profundidade dos eclipses, eu consigo distinguir o brilho de cada uma das estrelas, né? Olha só, por exemplo, aqui, ó, quando uma estrela passa atrás, dá esse tampão aqui. Isso daqui, ó, é exatamente o brilho da estrela B, esse buraco. Quando ela está passando na frente, mas não tampa a outra completamente, eu vejo que cai um pouco do brilho da estrela A. Então a gente regula um brilho pelo outro, a gente sabe o brilho do sistema. A gente pode determinar outras propriedades bem interessantes. Veja que, por exemplo, o tempo
o tempo que leva para o meu sistema eclipsar aqui, né? Então vamos imaginar aqui, ó, o tempo que leva para ele eclipsar totalmente está relacionado ao tamanho das duas estrelas aqui, né? Então você pode imaginar o seguinte, ó, vamos fazer uma bolinha aqui, que seria a estrela maior, né? Então eu tenho essa estrela maior aqui, opa, o que você está fazendo assim? Ah, sim. E eu tenho uma outra bolinha que é a estrela menor. Então eu posso imaginar o seguinte, né? Que vai acontecer aqui, olha só. Quando a estrelinha menor estiver entrando na frente da maior, ó, começa a tampar um pouquinho da área dela. À medida que ela vai passando mais na frente da estrela maior, vai tampando mais da área dela. Então, o tempo que leva para cair, o intervalo de tempo que leva para cair, ele está relacionado com o tamanho relativo das duas estrelas, tá? E o tempo que leva para cair, né, quando a outra passa por trás, né, então essa aqui passa na frente, também está relacionado. Então, esse tempo das quedas aqui me ajuda a determinar, por exemplo, os raios das estrelas, tá? Então veja que um sistema binário eclipsante desse, ele pode me dar um monte de informações interessantes sobre as estrelas. Ele pode me dar brilhos relativos, ele pode me dar tamanhos relativos, velocidades. Se eu meço o espectro e eu vejo o efeito Doppler acontecendo aqui, o quanto que vai para um lado, o quanto que vai para o outro, me dá a velocidade do sistema, tá? Porque o deslocamento tem a ver com a velocidade, com o efeito Doppler. Então eu também consigo saber velocidades. Sabendo velocidades, sabendo raios, por exemplo, eu posso determinar as massas com uma boa precisão, principalmente as velocidades, né? Determinando a órbita, eu consigo determinar as massas com uma boa precisão pelas leis de Kepler, tá? Enfim, uma série de coisas a gente consegue. Uma dificuldade que a gente tem nessas medidas é saber a inclinação certinha do sistema. É um pouco difícil saber a inclinação do sistema. Mas se eu tenho as velocidades, me ajuda a ter um valor mais correto de inclinação do sistema também, tá? Tudo isso, então, num sistema binário eclipsante, é, digamos, um parque de diversões para os astrofísicos medirem, tá? A gente consegue até medir temperaturas das estrelas se a gente mede os espectros e ver como esses espectros estão mudando à medida que o sistema está eclipsado ou não está eclipsado. Então eu consigo medir o espectro, a variação, e pela variação do espectro dizer se é uma estrela desse tipo ou daquele outro tipo. Lembra que a gente viu classificação espectral já de estrelas, né? Então eu consigo determinar um monte de coisa. E para que isso me serve? Para muitas coisas, mas principalmente avaliar melhor os modelos de evolução estelar, estrutura de evolução estelar. Por exemplo, se eu consigo medir as massas das estrelas e os raios delas, tá? Eu tenho uma boa ideia da luminosidade desse sistema. Eu também, se eu conseguir medir distâncias, melhor ainda, eu tenho mais dados sobre a luminosidade do meu sistema. Eu consigo fazer gráficos como esse daqui, olha só, que relacionam a massa e a luminosidade das estrelas, tá? Então, cada pontinho que você está vendo aqui é uma medida de uma estrela, a luminosidade com a massa. Esse gráfico aqui é o coração da teoria de evolução estelar, de estrutura e evolução estelar. Ele está me dizendo que quanto maior a massa, tá vendo aqui embaixo os valores, ó, uma vez a massa do Sol, 2 vezes, 10, 20 vezes, 50 vezes a massa do Sol. Quanto maior a massa da estrela, maior a luminosidade dela, ó. Uma estrela por esse gráfico aqui, você pode ver que uma estrela com... deixa eu pegar aqui, ó. Uma estrela com... Opa, era para ser uma reta. Uma vez a massa do Sol, ó, uma estrela com em torno de uma vez a massa do Sol, né? Vai ter um logaritmo da luminosidade do Sol, que é 0, né? Era para bater aqui, tá? E não bateu porque eu puxei muito para baixo, né? Aqui já está melhor. Vai ter um logaritmo de 0, quer dizer, é igual a essa função matemática, o log, né? Quer dizer que é a mesma luminosidade, tá? 10 elevado a 0, que no caso seria 1, tá? É o logaritmo. Uma estrela com 2 vezes a massa do Sol, olha só, 2 vezes a massa do Sol,
já chega aqui perto de 2. 2 seria 10 a 2, que é 100. Então, 100 vezes a luminosidade do Sol. E assim por diante. Ó. A gente pode ver que uma estrela com 10 vezes a massa do Sol vai ser uma estrela que vai ter aproximadamente 10 elevado a 4 vezes a luminosidade do Sol. 10 elevado a 4 quer dizer 10 mil. 10 mil vezes a luminosidade do Sol. Então, quando você aumenta 10 vezes a massa da estrela, você aumenta 10 mil vezes o brilho da estrela. Isso a gente viu, né, quando a gente estava falando sobre as propriedades de estrelas, né? E essa é uma propriedade que você pode medir diretamente, por exemplo, com esses sistemas que eu estava mostrando para vocês. E essa previsão aqui está intimamente relacionada com o que deve ser dentro da estrela, com a taxa de fusão nuclear, com todas essas propriedades que a gente tinha visto antes, tá? Então, esse tipo de sistemas são sistemas muito utilizados pelos astrofísicos para estudar as propriedades fundamentais das estrelas, né? Quando a gente, às vezes as pessoas perguntam, como é que você pode saber que aumentando a massa aumenta a luminosidade? Como é que você pode medir essas coisas, massa e luminosidade? A gente pode medir de muitos modos. Um dos modos mais precisos que a gente tem para medir são os sistemas binários, especialmente se forem eclipsantes, tá? Mas não é necessariamente eu preciso ter eclipsantes, eu posso ter outras técnicas, só não vão ser tão precisas. Se forem eclipsantes, melhor ainda. Realmente um sistema eclipsante desse aqui é tudo que um astrofísico quer para investigar estrelas, tá? Então essas propriedades aqui são muito importantes e a gente mede esses valores assim, tá? Vamos ficar por aqui e aí na próxima aula eu vou falar das variáveis que são pulsantes, que é um outro tipo de classe de estrelas.